Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste 2024-2025, quartas de final. Já tínhamos CSA classificado, Confiança classificado, eliminando o Vitória. Vitória que acabou perdendo. Cara, é engraçado essas coisas, né? Tem um mês treinando, tem o primeiro jogo após um mês, perde o jogo, manda o treinador embora. Ou seja, perdeu um mês, né? Foi um mês jogado no lixo. Um mês jogado no lixo. E aí o Vitória me traz o Carille. Puta que pariu. Realmente o Vitória quer se ferrar. Mas, bom, o papo aqui não é o Vitória. O papo aqui é o outro jogo das quartas de final. Nas quartas de final, tivemos Sport e Ceará, que se enfrentaram e deu Ceará nos pênaltis. Aconteceu o que eu falei. Quem viu aqui o meu pré-jogo, eu disse. No jogo Sport Ceará tem cara de pênalti e no pênalti, e aí pode ganhar um ou outro. E acabou dando Ceará. Mas eu imaginei que esse jogo Sport Ceará ia para os pênaltis. E o outro jogo, o que está em tela aqui, foi Bahia e Fortaleza, que os meus palpites eu disse que daria Bahia. Nos meus palpites eu falei que daria Bahia, como aconteceu. Bahia 2, Fortaleza 1, Fortaleza fora das semifinais da Copa do Nordeste depois de 8 anos, né? Fortaleza sempre batendo ali nas semifinais. Esse ano o momento não é bom, é bem complicado. O Bahia faz prevalecer o seu melhor momento, o seu melhor time, o seu melhor conjunto e chega à semifinal e vai pegar o Ceará, vai pegar outro time cearense. Agora o Ceará que vive um momento um pouco melhor do que o do Fortaleza. Acho que o jogo do Bahia e Fortaleza foi complicado, mas eu acho que com o Ceará não vai ser diferente, não. Vai ser um jogo também bem complicado para o Bahia. E como é que o Bahia se classificou para as semifinais? É isso que a gente vai falar nesse momento e alguns outros detalhes da partida. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, que está feliz de orelha a orelha, e você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está triste, muitos preocupados, alguns viram alguma evolução, outros não viram nada. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma forma de você pontuar os vídeos que você assiste. Simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Vamos lá, galera. O jogo foi equilibrado? Sim, eu achei o jogo equilibrado. Mas tem alguns pontos que a gente tem que colocar aqui. Primeiro, não vou colocar em ordem, tá? Depois da gente acompanhar a Copa do Mundo de Clubes, você tem uma reflexão, uma visão mais ampla de algumas coisas. Uma dessas coisas é que o futebol brasileiro, tática e tecnicamente, não está tão atrás do futebol europeu. A gente viu isso. Tá? Tecnicamente, a gente não está tão atrás. Agora, em critério de educação, o futebol brasileiro está a quilômetros de distância do futebol europeu. A educação do futebol brasileiro, simulação. Cara, enquanto amigo torcedor do Bahia, eu sei que vocês vão ficar chateados com o que eu vou falar, mas como o jogo é Bahia e Fortaleza, eu tenho que falar do jogador do Bahia. Meu irmão, o que o senhor Caio Alexandre, que joga muita bola, simula. Porra, a mão do cara passou no peito dele e meteu a mão na cara. Mão.
O VAR tem que começar a punir simulação. O VAR tem que começar a punir simulação. Não dá. O senhor Caio Alexandre faz isso todo jogo. Todo jogo. É por isso que não vai para a Europa. Mas, engraçado, se for para a Europa, não vai fazer isso. Sabe por que, se for para a Europa não vai fazer isso? Porque vai tomar esporro dos próprios colegas. Você viu na Copa do Mundo os times brasileiros, os 4 times brasileiros? Você viu os 4 times brasileiros fazerem essas palhaçadas? Muito pouco. Por quê? Se sentiram constrangidos. Se sentiram constrangidos, essa é a verdade. Porque começaram a ver o jogo e não viu muito essa simulação. Simular falta, simular que tocou no rosto. Você não viu muito isso por um critério de educação. Aí os jogadores brasileiros se sentiram constrangidos e simularam mesmo. Não é que o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras não façam também. Aqui no futebol brasileiro faz. Faz e faz muito. Mas lá seguraram a onda. Engraçado isso, né? Todo mundo em cima do juiz, igual teve hoje. Fortaleza e Bahia. Tudo que o juiz marcava é todo mundo em cima. Você viu lá na Copa do Mundo? Aconteceu? Isso aconteceu algumas vezes. Mas o juiz tinha mais espaço. Critério de educação. Aí fica constrangido, não faz. Pô, só a gente que tá fazendo, tá pegando mauzão. Porra, por que não traz essa educação? Isso que o europeu é muito mais evoluído que o futebol brasileiro para cá. Mas não. Por quê? A arbitragem é uma merda, não pune. Porque se começar a punir de verdade, começar o jogador ir para rua, a coisa pode mudar. Então esse é um ponto. O critério de educação do futebol brasileiro, para pensar em equilibrar com a Europa, tem que melhorar muito. Não vou repetir. Tática e tecnicamente, a gente viu que a gente não está tão atrás. Agora, em critério de educação, porra, dentro de campo, porra, o Brasil é 10º mundo. 10º mundo. Não é nem terceiro mundo, é 10º mundo. Mas é muita simulação. É muito teatro. Então esse é um ponto. É, o Bahia é, não mudou muito do que a gente viu antes da parada, né? A mesma forma, o mesmo formato, o Caio Alexandre sendo o cérebro do time. É por isso que eu falo do Caio Alexandre. O Caio Alexandre joga muita bola. Ele não precisa simular. Ele não precisa simular. Ele tem que jogar bola. Ele não precisa simular. É por isso que eu falo. É porque eu gosto dele. Ele joga muita bola. O Caio Alexandre é o cérebro. Na boa, o cérebro não é o Everton Ribeiro. Minha opinião. O cérebro não é o Everton Ribeiro. Não é o Jean Lucas. O cérebro do Bahia se chama Caio Alexandre. Tá? Porque é ele que faz toda a movimentação, tanto de saída de jogada quanto de marcação. O Bahia, a mesma coisa. O Fortaleza, achei o Fortaleza um pouco mais arrumado. Tá? O Matheus Pereira, que entrou ali, mostrou qualidade, tanto no gol que ele faz, né? Não é de caneleira, é de quem tem qualidade. Mas vi um time ainda pecando um pouco em criação. Um jogador de frente mais incisivo. O Marinho com um problema crônico de chutar. O Marinho não consegue fazer, não está conseguindo fazer o que muitos jogadores a gente viu na Copa do Mundo. Vou pegar como ponto de Copa do Mundo. Aquele chute de primeira. Porque se você pegar os grandes centroavantes, pega os grandes centroavantes. A maioria dos gols é de primeira. São chutes de primeira. Começa a reparar. Os grandes centroavantes, os chutes são de primeira. Eles não ficam arrumando muito o corpo. Eles chutam. Chutam. E o Marinho, por 2 ou 3 vezes nesse jogo, teve oportunidade, mas tem que se arrumar todo. Por quê? Porque só sabe chutar com uma perna. O jogador tem que aprender a chutar com as duas.
Ah, eu sou canhoto, mas tem que chutar com a direita, pô. Ah, eu sou destro, tem que chutar com a esquerda, porque onde tiver oportunidade ele bate. Mas não, o Marinho perdeu pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades justamente por causa disso, porque tem que ajeitar o corpo. Ajeitar o corpo. Isso atrapalha, isso demora, perde tempo, a marcação chega. É, no primeiro tempo, Fortaleza tentou marcar em cima, marcar pressão, dificultar o Bahia. O Bahia teve uma certa dificuldade, mas depois conseguiu sair, até pela melhor qualidade do seu time, equilibrou o jogo, ficou melhor do que o Fortaleza. Fortaleza aí não conseguia sair, e aí tem uma questão de qualidade no meio de tocar essa bola, um pouco também de entrosamento. O Bahia cresceu e aí aconteceu o pênalti. Bom, na minha opinião, foi pênalti. Você contribuiu, para mim, foi pênalti. No primeiro momento eu não achei, por quê? Porque o Gilberto, como todo jogador faz, quando é tocado, estica a perna. Geralmente, quando estica a perna, ele está cavando. Todo jogador, quando estica a perna, igual o Gilberto esticou, ele está cavando. Só que depois voltou atrás e o juiz olhou que realmente teve um toque. Que na verdade, se você pegar do toque no pé até ele cair, tem um delay. Parece que o cérebro de, demorou a, 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 a entender que teve um toque nele. Ele sentiu o toque, um tempinho depois, um segundo depois, ele estica a perna. E aí o juiz foi lá, viu que teve o toque e marcou o pênalti. Bem marcado, bateu lá o Gilberto, o centroavante, falei Gilberto, o centroavante foi lá e fez 1-0. Merecido. Fortaleza tentou ir para cima, mas mais um pouco trabalhado, mas só para lembrar, o Fortaleza criou algumas situações, principalmente uma com o Marinho, principalmente uma com o Marinho. Goleiros, tanto de Bahia quanto Fortaleza, fizeram boas defesas no primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo, o goleiro do Fortaleza teve um frangaço. Um frangaço. Qualquer coisa que ele fale, a bola desviou, fez. Frangaço. Frangaço, frangaço, frangaço. E aí termina o primeiro tempo 2-0. Bom, complicado, né? Jogando na casa do adversário, tomando 2-0, é complicado. Volta para o segundo tempo, o Fortaleza dá uma pressão no Bahia, vai para cima. Marinho, mais uma vez, teve oportunidade, mas estava impedido. Começa a jogar algumas bolas dentro da área. Aos poucos, o Fortaleza consegue sair, cria ali uma ou outra oportunidade. E aí tem um pênalti a favor do Bahia, que não foi pênalti. E aí é uma outra diferença do futebol europeu. Tivemos 2 ou 3 lances exatamente igual a esse na Copa do Mundo e o juiz não marcou. No primeiro olhar, o juiz não marcou. E aí o VAR chamou, mas não estava marcado. Por quê? O juiz, no jogo, identificou que a mão estava em posição normal. Dentro do jogo, viu? Os nossos árbitros não. Os nossos árbitros vê a bola batendo no braço, ele marca o pênalti. Depois ele vai ver no VAR. Ou seja, completamente ao contrário. Porque os nossos árbitros são uma merda. Simples assim. Foi o que aconteceu. Era nítido, na minha opinião, era nítido no jogo que o braço do jogador do Fortaleza estava em posição natural. Mas os juízes são medrosos. Ele não marcou. Ele foi e marcou pênalti. Aí foi no VAR e viu que não foi. Porra, mas no jogo, no lance, dava para ver que o braço do jogador do Fortaleza estava em posição natural. Isso é uma outra diferença muito grande da arbitragem europeia que a gente viu na Copa do Mundo e da arbitragem brasileira. E aí não foi nada. O Fortaleza consegue fazer o gol com o Matheus Pereira, estava dando pressão. O Rogério Ceni tinha feito algumas mudanças, as mudanças não surtiram efeito e o Bahia tomou pressão. Só que o Bahia tomou pressão do Fortaleza, mas estava se defendendo bem. Não estava conseguindo sair, mas estava se defendendo bem. O tanto que o Fortaleza não conseguia triangular pelo meio, não conseguia fazer jogadas pelo meio. Era muito bola cruzada dentro da área. Primeiro, porque o Fortaleza falta armação. Falta armação. O Fortaleza está precisando de atacante, tá?
com outras características. Tá? Eu, particularmente, eu não acho que o Davidson é pior do que ao que atacante que está lá. Não acho ele pior. Sinceramente, não acho. Inclusive, como centroavante, ele é melhor do que qualquer um que está lá, minha opinião. E aí o Fortaleza faz aquela pressão, muito jogando bola dentro da área, mas o Bahia consegue se segurar e se classificar. Justo a classificação? Sim. O Bahia aproveitou as oportunidades, fez o gol, conseguiu se segurar, teve uma ou outra chance, os goleiros trabalharam. O Fortaleza, eu vi uma melhora no Fortaleza, tá? Mas o Fortaleza nitidamente falta peças ao Fortaleza, falta peças para o ataque, falta peças para o meio e falta peças na defesa. Falta peças. O Fortaleza precisa, na minha opinião, de umas 3, 4 contratações. Tem jogadores no banco, mas precisa de umas 3, 4 contratações para entrar. O Fortaleza precisa de 3, 4 contratações para entrar. Não é para compor elenco, é para entrar no time. Mas, na minha opinião, o que definiu mesmo a classificação do Bahia e contribuiu muito foi a falha do goleiro do Fortaleza. Porque se o jogo está 1-0, vira 1-0, poderíamos ter um jogo completamente diferente. Um jogo completamente diferente. Então, cara, o Fortaleza perdeu o grupo, tá? Perdeu o grupo. Mas boa parte tá na falha do goleiro. Boa parte tá na falha do goleiro. Uma falha daquela, de um goleiro que não é ruim, de um bom goleiro, complicado. Então esse frangaço contribuiu e muito para a eliminação do Fortaleza. E o Bahia fez um bom jogo, lógico, perde um pouco de ritmo a parada, mas nitidamente hoje o Bahia tem mais conjunto, tecnicamente é superior, mentalmente é superior. Ou seja, o Bahia hoje, em relação ao Fortaleza, leva vantagem em qualquer quesito. Qualquer quesito que você botar hoje, o Bahia leva vantagem em cima do Fortaleza. Então, justo a classificação do Bahia, que agora vai pegar o Ceará. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.